Cláudio falava sobre essa entrevista que o Arthur Lira concedeu hoje ao jornal Gente. Pois é, o Lira falou que a Câmara dos Deputados deve definir nos próximos dias a tramitação e o formato da reforma tributária. Na semana passada, o presidente da Casa extinguiu a comissão mista porque os prazos regimentais expiraram. Lira prometeu buscar a melhor forma de aprovar a reformulação do sistema. Sugestão é de um fatiamento em 4 fases para agilizar o processo. E em entrevista exclusiva ao jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara afirmou que a Casa vai avançar com a proposta sem se preocupar com a paternidade do projeto. É importante nós reafirmarmos que nós temos compromisso com a reforma tributária, sem paternidade, sem interesse em privilegiar aquele ou esse texto. Nós temos um compromisso de votar e colocar para votação uma reforma tributária possível. O ótimo é inimigo do bom. E um tema como esse, uma complexidade como essa, que várias legislaturas, vários presidentes, vários congressos, formações de congresso não conseguiram votar, nós não podemos ficar enganchados em CPFs, é pai da reforma de um lado, tio da reforma do outro. Arthur Lira negou divergências com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a entrevista. O meu relacionamento com o presidente Rodrigo Pacheco é o melhor possível, e o dele comigo. A gente vai hoje ou amanhã ter uma reunião para decidir justamente isso. Esse passo será decidido essa semana e eu não tenho dúvidas que será o melhor possível no sentido de nós termos uma reforma que possa fazer simplificação, desburocratização, unificação de impostos, mas de maneira ordenada para que não seja contestada a sua forma de tramitação por este ou aquele setor que venham a ser ou ter algum tipo de alteração na sua legislação tributária. Arthur Lira falou também sobre reforma administrativa. Disse esperar que a Comissão de Constituição e Justiça vote a reforma a partir da semana que vem. Deputado Arthur Maia, do Democrata, será o relator da proposta. No dia 14 de maio acabam as audiências públicas, o que permitirá que a PEC seja votada no colegiado. Com relação à reforma administrativa, nós fixamos um acordo com o governo base e oposição até o dia 14 de maio para audiências públicas na CCJ. Então, em 1 mês e meio depois de liberado na CCJ, eu acho que a gente entrega a administrativa para o Senado. Questionado sobre a reforma política, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que vai seguir a vontade da maioria na casa. Alguns temas terão mais facilidades, outros menos facilidades. Eu, particularmente, vou ficar com a maioria da casa, o que ela decidir fazer, nós acolheremos, mas eu entendo que poucas alterações podem ser feitas, né? Há um sentimento de maioria com relação ao distritão, mas eu não sei se esse tamanho é tamanho de PEC, se alcança 308 votos. Portanto, a comissão foi instalada semana passada e terá tempo para fazer as alterações para que em outubro, antes da data final da anualidade, que é importante que nós respeitemos, e todos os outros poderes também, nós tenhamos as alterações que possam ser feitas com relação à reforma política. Cláudio, foi uma entrevista ampla, o deputado Arthur Lira abordou todos os assuntos, né, que foram tocados nessa entrevista, com assuntos importantes. Agora, basta saber se vai ter tempo de tocar tudo isso junto, né? Não, tempo tem, né? Agora a questão é fazer isso mesmo, fazer com o que ele se comprometeu, até porque o ano que vem é ano eleitoral, né? Ninguém leva nada a sério quando se trata de ano eleitoral. As pessoas são mais interessadas, aliás, passam a vida mais interessadas na próxima eleição. Imagina no ano eleitoral, né? Então, os políticos, a tendência é negligenciar fatos importantes como esse. Ele disse uma coisa até interessante. Ele, quando foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele tirou da gaveta, estava com o mesmo relator, a questão da maioridade penal, estava com o mesmo relator que estava enrolando há 20 anos, ele então pegou aquilo ali e ressuscitou, digamos assim, aquele conjunto de propostas, consolidou num projeto que foi aprovado na comissão, na CCJ, mas desde então isso foi colocado na gaveta pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Até porque, como o Rodrigo Maia fazia os desejos de setores ditos, entre aspas, progressistas, né? Que são adoradores
sobretudo da manutenção das coisas como estão, né, do ponto de vista da maioridade penal. Então ele particularmente ele disse na entrevista que acha que isso deveria ser colocado entre as prioridades. Mas o Colégio de Líderes, e ele respeita muito o Colégio de Líderes, até agora não incluiu isso entre as prioridades, mas ele acha que há muitos temas na Câmara que precisam disso, né? Precisam ser turbinados, que há uma expectativa da opinião pública com relação à sua aprovação. Mas, no entanto, isso depende, segundo ele, da concepção que faz de cada um desses temas o chamado Colégio de Líderes.